Livros de junho. Nesse mês de junho, eu li 4 livros. Eu vou falar um pouquinho se eu recomendo eles, se eu não recomendo, o que eu achei de cada um, qual é a história deles e para quem que é cada tipo de livro. Mas antes de tudo, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Sofia. Nesse canal, meu foco é falar sobre desenvolvimento profissional e eu uso os livros como base para conseguir criar novas metodologias e gerar mais resultado nas empresas que eu trabalho. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque toda semana eu tô fazendo um vídeo novo. Falando isso, pra quem tá aqui há algum tempo, tá percebendo que eu tô trocando de cenário, comprei uma softbox, tô fazendo meu projeto de escritório, então provavelmente todo vídeo a gente vai ter uma mudança nova em cada vídeo e eu espero que vocês percebam, não só percebam, mas me falem o que vocês acharam. Eu tô deixando a softbox assim e eu acho que é a melhor forma de dar uma luz legal aqui pra esse vídeo. Agora sim, vamos para os 4 livros do mês. E eu sei que eu falei 4, e aqui eu apresentei só 3 para vocês, mas um deles foi emprestado. E esse emprestado, falando nisso, foi o primeiro que eu li. Ele se chama O Trabalho Não Precisa Ser Uma Loucura. É um livro muito bom, de uma leitura muito gostosa, que eu li falando nisso quando eu tava com chikungunya, eu não tinha nada para fazer em casa, eu acabei devorando esse livro em 4 dias. E ele fala muito sobre você aprender a trabalhar sem ter um burnout, que é a lição que a gente tem na vida hoje em dia, da gente não transformar o nosso trabalho em simplesmente tudo na nossa vida e a gente não conseguir fazer mais nada além de só trabalhar. Ele é muito bom, só que assim, geralmente é um livro que mais líderes, donos de empresa têm que ler. Se você está numa empresa que você está trabalhando até o burnout, provavelmente tem poucas coisas que você vai conseguir aplicar. Quem tem que aplicar é de cima para baixo, porque são coisas como impedir que as pessoas façam hora extra, realmente dar longas férias para todo mundo, não fazer projetos loucos que precisam ser entregues de última hora, não colocar mais atividades no projeto que já foi definido o escopo e o prazo. Então, assim, quem escreveu o livro são os autores do Basecamp, que é uma mega empresa de tecnologia, e geralmente empresas de tecnologia trabalham muito nesse ritmo de loucura, mas o que ele fala é exatamente isso. Ele ensina a você não precisar viver esse ritmo de loucura, de você não precisar ter que trabalhar 80 horas por semana para conseguir entregar as coisas. O que ele fala é que eles sempre conseguiram crescer de forma muito constante, sempre conseguiram ter lucro ano a ano e olhando para o cliente, tendo um churn muito baixo, sem deixar todo mundo da empresa completamente maluco. E aí ele te ensina não só como você cria uma cultura muito mais tranquila de vivência na empresa, mas como essa cultura é muito mais positiva do que aquela cultura de tem que entregar, tudo é pra ontem, bem-vindo à selva, esse tipo de coisa. Então, assim, se você está vivendo um trabalho que é uma loucura, se você se vê trabalhando 16 horas por dia e mesmo assim sente que não está sendo produtivo, esse é o tipo de livro que você tem que ler. E se você é dono, gerente, também é o tipo de livro que você tem que ler para você entender como você gere a sua equipe. Porque um dos pontos mais positivos de você trazer um relacionamento com a equipe que não é um relacionamento pesado, que é um relacionamento tranquilo, que é um relacionamento onde as pessoas se sentem leves e conseguem ter esse momento de paz com a família e ter um momento de trabalho, é que as pessoas ficam muito mais com você a longo prazo. E esse ficar a longo prazo traz muito mais valor do que você ficar trocando de funcionário a cada 6 meses, porque a pessoa não aguentou trabalhar com você. O segundo livro que eu li foi Psicologia Financeira. Eu li 2 livros sobre finanças porque eu tô querendo aprender um pouco mais sobre investimento, finanças, como é que a gente faz nosso dinheiro render um pouco mais. Então, o segundo que eu li foi Psicologia Financeira. Eu achei que ele ia ensinar mais sobre finanças, mas na verdade é realmente sobre uma mentalidade financeira. Como você tem essa mentalidade um pouco mais para guardar dinheiro, poupar dinheiro, fazer investimentos. E às vezes a gente passa na nossa cabeça que a gente tem que só saber sobre investimento, mas na verdade saber sobre investimento é o segundo passo. A gente primeiro tem que se organizar financeiramente e aprender a ter essa mentalidade de se organizar financeiramente para depois a gente começar a pensar em investimentos. E eu acho ele muito interessante por alguns fatores. Primeiro, ele traz uma visão diferente sobre investimento. Existe uma visão racional e existe uma visão emocional. O racional seria, cara, a forma mais estatisticamente lógica de você aplicar o seu dinheiro é desta forma. Mas às vezes a forma mais estatisticamente lógica de você aplicar o seu dinheiro não é algo que você emocionalmente vai se sentir bem aplicando. Por exemplo, muitos investidores recomendam que você invista na bolsa, diversifique muito a sua carteira de investimento, que você trabalhe com investimentos agressivos e moderados. Só que o livro fala também que você primeiro tem que entender como você vai se sentir bem com isso.
Ele fala que mais importante de tudo, e o mais importante no final do dia, investimento, é sobre você conseguir botar a cabeça no travesseiro à noite e ficar tranquilo com o seu dinheiro. Não adianta nada você ouvir todo aquele racional que todos os especialistas dizem que você tem que fazer, só que aí você investe seu dinheiro, investe uma parte num variável que tem um certo nível de risco, e você fica muito preocupado com esse risco, você fica muito apreensivo de perder esse dinheiro. Então, o melhor é você pegar e jogar em locais onde talvez ele renda menos, mas você tenha muito menos risco. Que se você for ficar tranquilo com essa escolha, essa é a escolha correta. A escolha correta é o que vai te fazer bem e a longo prazo vai te ajudar a ter uma saúde financeira melhor. Então, um dos pontos que esse livro é muito forte em ensinar é você aprender a ser razoável com o seu dinheiro. Então, você entender que você vai, por exemplo, ter alguns deslizes, que às vezes você vai gastar um pouquinho mais do que planejado, do que você ser completamente racional. Quando a gente é completamente racional, a gente pensa, por exemplo, assim, nossa, eu vou gastar só R$ 20 com lazer esse mês inteiro e o resto eu vou investir, e eu vou investir 50% no risco e os outros 50% na segurança, e vai ser isso. Isso é ser completamente racional. E estatisticamente, isso faz sentido pra caramba. Por quê? Investir no risco, você precisa estar certo pouquíssimas vezes. Isso é outra coisa que o livro fala que é muito interessante. Geralmente, quando você investe num risco muito grande, você só precisa se dar bem 50% das vezes. Se você conseguir investir bem 50% das vezes no investimento de risco, você já está milionário. Só que isso é ser racional. Ser razoável é você entender que você não é uma máquina racional. Então, se você investir 50% das vezes em empreendimentos de risco e esses investimentos metade darem certo e metade darem errado, você provavelmente vai surtar e você provavelmente não vai ficar tranquilo à noite. Então, o mais correto é você tentar ser um pouco mais razoável com o seu investimento. Às vezes, investir menos no risco. Entender que, assim, às vezes a gente se planeja para gastar um dinheiro, a gente acaba gastando um pouquinho mais do que o planejado. Então, fazer essa análise mais razoável do que racional. Enfim, é um livro que, assim, todos os capítulos dele são completamente apaixonantes. A leitura dele é ótima. Ele é um livro mais grandinho, ele tem 200 páginas, mais ou menos. Só que é um livro que eu amei ler. E, assim, é um livro que provavelmente, falando isso, não vai entrar na minha comunidade. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha desse livro aqui, porque ele é um livro muito mais para você com o seu jeito de olhar para finanças, o seu jeito que você encara a sua vida financeira. Então, realmente não é um tema que tem nada a ver com a comunidade, mas é um tema que me ajudou muito. Então, se vocês quiserem uma resenha mais completa desse livro, quase como uma aula da comunidade, comenta aqui embaixo que eu faço para vocês. O terceiro livro que eu li esse mês, que eu gostei muito, foi o do Thiago Nigro, do 1000 ao Milhão. Achei ele muito bom. E esse aqui, ele foi muito complemento do primeiro livro. Porque o primeiro livro, ele é muito sobre psicologia financeira. É como você analisa a sua vida financeira, como você se comporta em cima da sua vida financeira. Esse aqui, ele já é mais técnico. Ele vai te ensinar mesmo sobre finanças. Então, ele vai te ensinar, por exemplo, sobre investimento, sobre CDB, CDI, renda fixa, renda variável, aposentadoria, comprar uma casa ou alugar uma casa. Então, ele é muito mais técnico. E eu gostei muito porque eu li aquele primeiro e aí eu comecei a me entender como eu me via como uma investidora e depois eu vi esse técnico aqui e aí eu bati o meu perfil de investidora com o técnico desse livro. Então, assim, super recomendado. Ele é um livro que, assim, não tem muito o que ensinar de história. É um livro bem teórico e muita gente veio falar comigo também sobre esse livro. Se você não entende nada de finanças, se você é igual eu, que só botava o seu dinheiro na poupança e sabe se Deus o que quer fazer com aquele dinheiro, eu recomendo muito que você comece por esse, porque esse é o básico do básico e ele explica muito bem. Então ele me deu muita clareza sobre o quanto que eu queria investir, aonde que eu queria investir, como eu queria investir. E aí eu consegui um assessor financeiro que hoje ele me ajuda muito. Ah, e eu não falei, só que ele é um livro bem mais curtinho, a leitura dele é muito rápida, ele é cheio de gráficos e páginas com muitos desenhos e explicações grandes, então a leitura dele é muito fácil. E realmente ele é o tipo de livro que é igual gatilhos mentais. Você não vai ler e vai botar ele na cabeceira e nunca mais vai voltar com essa informação. Ele é um livro que, por exemplo, quando eu quero fazer um investimento, eu gosto de voltar, pegar ele e falar assim, se eu investir tanto, mais ou menos nessa rentabilidade, quanto é que eu tenho de retorno? O que é aquela informação mesmo? Que tipo de investimento é esse? Então, eu pego realmente para consultar ele de vez em quando. Por fim, o último livro desse mês, que foi de cabeça para baixo, é Storytelling, que, assim, mudei completamente o tema do mês.
Só que storytelling, eu tava querendo realmente aprender a estudar um pouco mais sobre você contar boas histórias, você conseguir cativar as pessoas e motivar as pessoas de alguma forma. E storytelling foi o primeiro livro que eu li, fica aí de spoiler, o segundo foi TED Talk, que eu vou falar com vocês mês que vem, quando eu falar sobre os livros de julho. Cara, mas Storytelling é um livro muito, muito, muito bom. Eu gostei bastante dele. Ele é um pouquinho mais longo, assim, ele tem muita página e ele é um livro com palavras pequenas e sem muitas imagens, então demorei um pouquinho mais para ler. Mas é muito legal como ele conta primeiro a história das pessoas e depois ele conta como essas pessoas conseguiram ser grandes storytellers. Então, ele traz várias táticas de contar boas histórias, várias táticas para você conseguir construir uma boa narrativa e uma narrativa que seja muito empolgante para as pessoas. Então, assim, se você é uma pessoa que, por exemplo, fala em público, ou se você dá aula que nem eu dou, ou se você quer se jogar na internet, então você tem que saber contar boas histórias para prender as pessoas até o final do vídeo, fica a dica aí, esse livro ele é muito, muito bom. Eu tô usando ele de forma muito irônica, não para fazer vídeos, mas para no meu LinkedIn. Eu gosto muito de fazer alguns posts um pouco mais curtos com algumas pílulas de conhecimento e no LinkedIn eu uso essa teoria do storytelling para conseguir trazer um bom conteúdo no LinkedIn e eu pessoalmente já tô vendo muito resultado nisso. Então fica a dica, se você se comunica muito com as pessoas ou se você quer melhorar sua comunicação, se você quer que as pessoas prestem mais atenção em você, esse livro aqui, ele é fenomenal e ele vai ser muito bom pra você. E é isso, esses foram meus livros lidos em junho. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre algum desses livros, pode comentar aqui também. Os dois financeiros eu não vou falar na comunidade com certeza, então se vocês quiserem que eu traga uma aula um pouco mais aprofundada dele, a gente pode combinar de fazer uma aula aqui no YouTube. Vou deixar o link de todos eles também aqui embaixo, caso vocês queiram comprar. Também vou deixar o link das minhas redes sociais, então me segue lá no Instagram, TikTok também. No Instagram eu falo muito sobre o meu dia a dia, mostro qual livro eu tô lendo, falo alguns insights que eu tive no meu dia a dia com esse livro. Ah, e se você chegou aqui pela primeira vez com esse vídeo, você viu eu falando comunidade, comunidade, comunidade e não entendeu o que é essa comunidade, eu tenho uma comunidade onde toda semana eu ensino uma nova metodologia com foco em gerar resultados na sua vida profissional. Então, seja gerar mais vendas, melhorar seu marketing, trazer um copy melhor. Tem vários temas na comunidade, tanto liderança, produtividade. E toda semana a gente fala de uma metodologia nova para você trazer resultados diferentes e, consequentemente, resultados cada vez melhores para sua vida. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link também para participar da comunidade aqui embaixo. E é isso, lembrem sempre, não existe solução única.